Quando você estudou música, você provavelmente aprendeu que a música é construída em cima de 3 pilares: ritmo, harmonia e melodia. Mas e se eu te disser que ritmo, harmonia e melodia são exatamente a mesma coisa, porém vistas em velocidades diferentes? É isso que a física da música prova e eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje. E cara, eu faço uma aposta com você. Eu aposto que esse vídeo vai explodir a tua cabeça. E ele vai aumentando de intensidade conforme a gente vai progredindo no vídeo. Talvez no primeiro momento você fale, grandes coisas, mas até o final do vídeo eu te garanto, eu aposto contigo que sua mente vai explodir. E se for esse o caso, eu te peço uma única coisa: dê like no vídeo e se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais. E bora lá para nossa análise, que hoje está muito maneira. Vamos começar de maneira bem simples, né? Todo mundo vai concordar que isso aqui é um ritmo. É o boom de uma bateria, certo? Mas se a gente começar a acelerar ele muito, você vai ver que ele vai deixar de ser um ritmo e vai se tornar uma nota, uma frequência. No caso aqui, um Mi bemol. Isso acontece por quê? Não sei. A gente aprende a estudar o som por meio de sua representação senoidal, onde podemos analisar parâmetros como a frequência e a amplitude. Essa abordagem é muito útil para compreender o som matematicamente, pois permite descrever e decompor qualquer onda sonora em componentes simples e previsíveis. Mas na verdade, o som é uma vibração mecânica que se propaga por um meio material, e ele se propaga através de compressões e rarefações das partículas. Ou seja, o que realmente acontece no ambiente não são ondas senoidais perfeitas, mas flutuações de pressão no espaço e no tempo. De maneira aproximada, pulsos que acontecem menos de 20 vezes por segundo são interpretados pelos nossos ouvidos como ritmos, e pulsos que acontecem mais de 20 vezes por segundo são interpretados como tom, nota. E se você quiser testar isso você mesmo, você não precisa de nenhum software elaborado. Basta entrar aqui nesse site, existem vários sites que fazem isso, eu vou deixar o link na descrição. E você pode testar, então vamos ver, vamos começar com uma batida de 1 Hz. Ou seja, uma batida por segundo, certo? Vocês vão ver, conforme eu aumento a velocidade, conforme eu aumento a frequência, os nossos ouvidos vão deixar de perceber isso como um ritmo, e sim como uma nota, como um pitch, né? Presta atenção. Aqui ainda é ritmo para você, né? Tá no limiar, 20 Hz, né? Conforme a gente aumenta, fica cada vez mais uma nota. Vamos até o Lá 440. Opa! É quase, né? Isso aqui é um Lá. Ou seja, ritmo e nota, pitch, tom, se você preferir, são exatamente a mesma coisa, só muda a escala no qual os nossos ouvidos percebem. E nesse momento no vídeo você pode estar falando, caramba, que legal, eu nunca pensei nisso antes. Mas você também pode estar falando, grandes coisas, não vi nada demais. E tudo bem, a gente vai explodir sua cabeça ainda. A próxima coisa que a gente vai aprender, que sou engenheiro mecânico e músico, ou seja, a combinação que talvez devesse menos se impressionar com isso, fiquei de queixo caído quando eu percebi isso. Mas para a gente entender, eu preciso antes explicar duas coisas musicais. Uma é polirritmia e a outra é série harmônica. Começando por polirritmia, e eu já expliquei isso no canal algumas vezes, dê uma olhada nesse vídeo aqui, mas de maneira bem resumida, polirritmia é quando você tem 2 pulsos distintos acontecendo no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, a polirritmia 2/3. A polirritmia 4/3. E por aí vai, você tem infinitos tipos de polirritmia. Beleza, guarda essa informação que agora a gente vai falar de outro conceito musical chamado série harmônica e afinação justa. E de novo, eu tenho um vídeo falando isso com muito carinho aqui no canal. Dê uma olhada nele caso você queira se aprofundar mais, mas de maneira bem resumida, a série harmônica é o seguinte. E a série harmônica nada mais é do que uma progressão aritmética de múltiplos da frequência fundamental.
Mas não se assustem, não se intimidem com essa fórmula matemática, porque a série harmônica, na verdade, é algo muito simples. Ela é a frequência fundamental, mais o dobro dela, mais o triplo dela, mais o quádruplo dela e por aí em diante. Por exemplo, vamos assumir que 100 Hz é a nossa frequência fundamental. O primeiro harmônico é o dobro dessa frequência fundamental, ou seja, 200 Hz. Se nós tocarmos as duas frequências ao mesmo tempo, nós teremos uma razão de intervalos de 2 para 1, que representa uma oitava. Seguindo a mesma linha, o segundo harmônico divididos pelo primeiro harmônico nos dá uma razão de 3 sobre 2, que representa uma quinta. Continuando, o terceiro harmônico divididos pelo segundo harmônico nos gera uma razão de 4 terços. E por aí em diante. Quando nós utilizamos essas razões que são encontradas naturalmente na série harmônica, nós estamos criando intervalos puros ou perfeitos. Ou seja, nós temos uma afinação pura ou uma afinação justa. Talvez você já tenha sacado aonde eu quero chegar. Bora voltar para o Reaper. Aqui eu tenho a polirritmia 2 contra 3. Claro como a água, você escuta isso como um ritmo. Mas olha o que vai acontecer quando eu acelerar essa polirritmia. Você vai escutar um intervalo de quinta justa. Presta atenção. Quinta justa. É a mesma polirritmia, só está super acelerada. Eu vou desacelerar ela agora, vai voltar para a polirritmia. E aí, a sua mente já explodiu? Se não explodiu, tudo bem, eu tenho muitos truques na minha manga. Vamos voltar para essa polirritmia 2 contra 3. Você reparou que esse som se assemelha bastante com o motor de um carro? Pois é, o motor de um carro nada mais é que várias peças mecânicas em um emaranhado de polirritmia em uma velocidade super alta, uma rotação super alta, por isso gera esse som. Explodiu a sua cabeça? Calma que eu ainda não acabei. Vamos agora falar de uma coisa muito básica na música, acorde. De maneira bem resumida, um acorde é quando você empilha 3 notas separadas por intervalos de terça. Por exemplo, o Dó maior, nós temos o Dó, o Mi e o Sol. Essas 3 notas são tocadas ao mesmo tempo, gerando o acorde Dó maior. E a razão entre os intervalos de um acorde maior é 4, 5 e 6. Ou seja, acordes nada mais são do que polirritmias de 3 ritmos em uma velocidade super alta. Vamos escutar. Eu escrevi aqui polirritmia 4 contra 5 contra 6. Isso é claramente um ritmo, né? Mas você já sabe o que vai acontecer. Eu vou acelerar isso e isso vai se tornar um acorde maior. Presta atenção. Consegue ouvir o acorde maior? Fundamental, terça maior, quinta justa. E se você ainda não se impressionou, eu tenho uma última cartada na minha manga. Se você por acaso tentar entrar naquele site que eu te falei, para fazer o teste, você clicar aqui em 1 Hz, você vai perceber que você não escuta absolutamente nada. Na verdade, você pode até subir essa frequência. 14 Hz, não dá para escutar nada. 20 Hz, não dá para escutar nada. Você começa só a escutar uma frequência que claramente lá por volta dos 50 Hz. Talvez se o seu ouvido, sua caixa de som for muito boa, ali próximo dos 20 você já consiga, mas antes dos 20 não tem som nenhum. Então, como eu consegui fazer aquela demonstração para você? Não sei. Você não está escutando nada porque está selecionada uma onda senoidal. Mas se eu selecionar uma onda quadrada, você vai escutar. Se
se eu selecionar uma onda triangular, você vai escutar baixinho, mas você vai escutar. E se eu selecionar uma onda serrote, você também vai escutar. Mas uma onda senoidal, você não escuta nada. Por quê? Não sei! Bom, para eu explicar isso, eu preciso de duas coisas. A primeira é muito simples, a segunda é um pouquinho mais complexa, mas eu vou simplificar para vocês. A primeira delas é que a nossa faixa auditiva, ela varia em média dos 20 Hz até os 20.000 Hz. Em outras palavras, qualquer frequência menor que 20 Hz, a gente não consegue escutar. A gente não escuta. Beleza, essa é a primeira parte da explicação. A segunda é que a onda senoidal é uma coisa que a gente chama de pure tone, né? Tom puro. Ela não possui harmônicos, ela é apenas a nota fundamental. Por isso que ela tem esse som tão simples e tão desagradável. Preste atenção. O som de uma onda senoidal é um som sem graça. Isso porque os nossos ouvidos gostam de complexidade. Quanto mais complexa for a onda sonora, melhor ela soa para os nossos ouvidos, certo? Mas por que a gente consegue escutar uma frequência menor que 20 Hz se a onda for uma onda quadrada, por exemplo? É aí que entra a mágica da questão. A onda quadrada, ela possui harmônicos. O que você está escutando aqui não é 7 Hz. São os harmônicos da onda quadrada de 7 Hz, que são maiores que 20 Hz e os nossos ouvidos conseguem escutar. E se nada disso explodiu sua cabeça, só existem duas explicações. A primeira é que você já sabia de tudo isso, mas quando você aprendeu lá atrás, sim, explodiu sua cabeça. E a segunda explicação é que você é chato pra cacete. E se por fim você está se perguntando por que uma onda quadrada possui harmônicos e uma onda senoidal não, cara, a explicação já me fez sofrer muito na faculdade de engenharia mecânica e eu não quero que vocês sofram aqui comigo, mas de maneira bem simples. Uma onda senoidal, ela já é um bloco indivisível da série de Fourier, ou seja, você não consegue quebrar ela em componentes mais simples. Ela já é o componente mais simples, então ela é a nota fundamental. A onda quadrada não, ela é mais um, menos um, é uma onda mais complexa. Então você consegue sim fazer uma análise de Fourier, uma transformada de Fourier e decompor ela em várias senoides. E essas diferentes senoides são justamente os harmônicos. Por isso que você tem harmônico na onda quadrada e você não tem harmônico na onda senoidal. Ela é a forma mais simples de som que existe. Claro que a explicação é bem mais complexa que isso, mas eu acho que foge um pouco ao espírito do vídeo. Só uma curiosidade rápida, caso você queira entender o porquê. Mas se quiser se aprofundar, boa sorte, que a análise de Fourier e série de Fourier é embaçada, eu não tenho saudade disso não. Então é isso, pessoal. Música, no fundo, é física e matemática. Inclusive, eu tenho uma série aqui no canal chamada Música, Física e Matemática, onde eu abordo vários conceitos muito maneiros, como esse. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar dessa série. Legal? E por hoje é tudo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se foi esse o caso, não se esqueçam de dar like, isso me ajuda demais, e se inscrever no canal. E se você quiser me ajudar ainda mais, considere se tornar um membro aqui do canal. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, onde você pode falar comigo diretamente, tirar dúvidas de música, falar qualquer tipo de coisa. É bem legal, ela é bem ativa, a gente conversa bastante lá. E qualquer ajuda é válida, né? Qualquer ajuda me deixa mais próximo do sonho de parar de trabalhar com engenharia e trabalhar 100% com o mundo da música. Por hoje é tudo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.